Uma das maiores e mais raras abelhas do mundo produz um mel que pessoas escalam penhascos perigosos para colhê-lo. Apenas 500 gramas do mel chega a custar de 60 a 180 dólares por ser tão difícil de colher. Além de ser produzido apenas durante certas estações do ano, o mel se encontra em sua maioria em penhascos e o processo para adquiri-lo é muito perigoso. Esse é considerado o trabalho mais perigoso do mundo, que desafia a morte. As abelhas que o produzem são conhecidas como abelhas gigantes do Himalaia, a maior abelha do mundo, e o seu mel é chamado de Mad Honey, que no português significa mel louco ou insano. Ele é de tom avermelhado, mas o que gera interesse de mercado é o fato de ser alucinógeno. Suas ferroadas também são doloridas, capazes de furar até roupas grossas de apicultores. Essas abelhas selvagens fazem as colmeias nas rochas, em penhascos íngremes e inacessíveis. No Nepal, membros selecionados da população de Kulum escalam escadas de cordas de bambu até penhascos de 91 metros para conseguir colher o mel alucinógeno produzidos pelas abelhas gigantes do Himalaia. Em outras comunidades, os aldeões experientes se penduram em penhascos de até 300 metros de altura. Para evitar os enxames de abelhas, eles recorrem à fumaça de grama queimada na base do penhasco ou anexada a uma vara, enquanto tentam recolher o precioso líquido. Uma jornada tão impressionante quanto difícil, considerado o trabalho mais perigoso do mundo. Um pequeno deslize pode significar uma queda de centenas de metros e morte certa para os caçadores, que navegam cuidadosamente pelas montanhas íngremes. Para colher o mel de uma colônia, os escaladores levam de 2 a 3 horas, dependendo da localização da colmeia e de seu tamanho. O mel alucinógeno. Dependendo da época, as abelhas gigantes do Himalaia fazem diferentes tipos de mel. O mel psicotrópico vermelho é gerado por conta das toxinas nas flores que elas comem na primavera. Os nativos da região do Himalaia chamam esse mel de mel louco por conter uma toxina chamada graianotoxina, que é venenosa para os humanos. Quanto à sensação de comer o mel, 2 colheres de chá é a quantidade recomendada pelos nativos. Mesmo com essa dose recomendada, a temperatura do seu corpo e a pressão descem, podem dar calafrios, sensação de enjoo, moleza excessiva e, claro, alucinações. Em exagero, pode gerar até paralisia temporária, desidratação e, sem os devidos cuidados, é letal. Segundo o morador da aldeia, caso você ingerir uma quantidade maior do mel alucinógeno, primeiro o corpo sente a necessidade de vomitar ou defecar. Depois você alterna sua visão entre a luz e a escuridão. Você não pode se mover, mas você ainda está completamente lúcido. Essa sensação pode durar um dia, com um som de uma colmeia pulsando ao longe. Um jornalista relatou que comeu 2 colheres de chá e depois de cerca de 15 minutos, começou a sentir uma sensação similar à da maconha. Ele disse: "Eu senti como se meu corpo estivesse esfriando, começando pela parte de trás da minha cabeça e atravessando meu corpo. Um sentimento profundo e gelado no meu estômago que durou várias horas." Os habitantes locais napalenses usam pequenas doses do mel como antisséptico, um remédio para tratar tosses ou para aliviar a dor. As feridas na pele podem ser completamente curadas com o mel, pois possui propriedades que não apenas ajudam a prevenir infecções, mas também aceleram o processo de cicatrização. O produto é vendido no mercado, em média, por 130 a 180 dólares por quilo, ou seja, até 900 reais. É isso que faz a caçada que desafia a morte valer a pena por tanto tempo. Colheita. Antes da colheita perigosa nos penhascos, as pessoas organizam cerimônias religiosas para se proteger do ataque das abelhas e de quaisquer contratempos. Disse que aqueles que morreram na colheita não oraram o suficiente. Pendurados em uma escada de corda no alto dos paredões do Himalaia, no Nepal, os caçadores de mel enfrentam tornados de abelhas furiosas para coletar seus ninhos dourados sobrenaturais.
um ritual insano, perigoso e às vezes fatal. Geralmente, sem roupas de proteção, os caçadores escalam até 300 metros do penhasco em uma escada de corda tecida à mão para coletar o mel da abelha gigante do Himalaia, a maior abelha do mundo que existe apenas no Himalaia. Usando fumaça para sedar as abelhas, os caçadores aprenderam a tolerar as picadas enquanto fazem malabarismo com a escada e 2 varas de bambu. Uma vara é para retirar as colmeias douradas da rocha, enquanto a outra prende uma cesta contra o penhasco para pegar os favos. Cestas cheias são abaixadas por uma equipe de apoio esperando na base do penhasco. Eles se movem ao longo de um penhasco para o outro ao longo dos geralmente 3 longos dias de trabalho antes de fazer as malas e fazer a caminhada de volta à vila. É uma grande equipe e eles veem isso como uma espécie de evento social. Essa prática de escalar penhascos para colher mel é uma tradição muito antiga na região montanhosa do Nepal de muitas comunidades indígenas, com raízes que retomam há centenas de anos, passadas de pai para filho ao longo dos anos, e é a parte vital da cultura nepalesa. Porém, essas tradicionais caças ao mel, conduzidas de forma ambientalmente sustentável, podem estar com os dias contados, pois está se tornando cada vez mais rara e poderá até um dia acabar. As aldeias não têm ninguém para substituir seu caçador, uma vez que os jovens estão menos interessados e mais propensos a irem para as cidades. É um trabalho muito perigoso e eles não querem arriscar suas vidas. O famoso mel de Tualang é encontrado no topo das árvores de clima tropical mais altas do mundo, também conhecida como árvore Tualang, daí o nome mel de Tualang. As abelhas selvagens que produzem esse precioso mel são da espécie Apis dorsata, ou chamadas de abelhas gigantes, e só constroem colmeias nas copas das enormes árvores Tualang. Costumam ser encontradas nas florestas tropicais da Indonésia, Tailândia, Filipinas e Malásia. A árvore é majestosa, conhecida como Tualang, pois, de acordo com o idioma malaio, significa uma aventura. E subir nessas árvores é de fato ser uma, visto que pode atingir alturas surpreendentes, chegando a mais de 80 metros. A coleta do mel de Tualang é uma prática que remonta a tempos antigos, uma atividade que exige habilidade, coragem e respeito pela natureza. Os coletores de mel, muitas vezes chamados de homens-abelha, são os responsáveis por escalar as altas árvores usando cordas, escadas de bambu e outras ferramentas rudimentares. Às vezes, eles sobem a alturas surpreendentes de mais de 50 metros de altura para alcançar as colmeias, colocando suas vidas em risco. Um pequeno deslize pode significar uma queda de centenas de metros e morte certa para os caçadores. Contudo, a filosofia malaia diz que quanto mais alta for a colmeia de abelha, melhor será a qualidade do mel de Tualang. Além de perigoso, é bastante trabalhoso, considerando a rusticidade com que os coletores montam a estrutura para coletar o mel. Uma vez que alcançam a colmeia, os coletores usam técnicas tradicionais para retirar o mel, geralmente fumigando as abelhas com folhas de plantas específicas para acalmá-las. Em seguida, eles cortam partes da colmeia, conhecidas como favos, que estão repletos de mel. A coleta do mel de Tualang é mais do que uma atividade econômica, é uma parte vital da cultura e da tradição das comunidades do Sudeste Asiático. É uma forma de subsistência para muitas famílias que vivem nas florestas tropicais da Malásia, Tailândia e outros países da região. Além disso, a prática é um exemplo de coexistência sustentável entre o homem e a natureza, com a colheita do mel sendo realizada de maneira a respeitar o ciclo natural das abelhas. O mel de Tualang é famoso por seu sabor único, com notas florais e um toque de acidez, que varia dependendo das flores que as abelhas visitaram. O alimento é capaz de prevenir várias doenças. Pode ser usado como um agente natural para o alívio do câncer ou como complemento ao tratamento quimioterápico. Possui efeitos antimicrobianos, anti-inflamatórios, antioxidantes e antidiabéticos, além de auxiliar na cicatrização de feridas. Embora o mel contenha frutose, ele possui baixo índice glicêmico, recomendado para diabéticos.
Esse vídeo, além de te surpreender, também pode te deixar um pouco assustado. São imagens surpreendentes, chocantes e inspiradoras ao mesmo tempo. Você vai perceber que existem loucos para tudo nesse mundo. Um morador do Vietnã, Bui Di Na, tem surpreendido o mundo por ser um dos únicos homens a viver com o corpo coberto por abelhas. O vietnamita não usa qualquer equipamento de proteção e garante que mesmo com milhares de abelhas selvagens sobre o corpo, ele não tem nenhuma picada do inseto. A paixão de Na pela apicultura teve início em 1993, quando ele começou a interagir com os insetos para aprender mais sobre suas características e comportamento. Para atrair as abelhas, Nat captura primeiro a abelha rainha para depois conseguir as abelhas operárias. O processo para cobrir o corpo leva cerca de 20 minutos e ele pode falar e agir naturalmente. Um apicultor da República Dominicana aparece em um vídeo que viralizou nas redes sociais carregando uma colônia de abelhas no braço. Na filmagem, o apicultor conta que queria transportar as abelhas para dentro de uma caixa. Mas o que chamou mais atenção nas redes sociais foi o fato de as abelhas não terem atacado o apicultor. O cinegrafista pergunta se ele não está levando nenhuma picada das abelhas e o profissional responde: elas conhecem o dono. Os insetos foram atraídos pela abelha rainha, que o homem colocou no punho esquerdo como espécie de isca para atrair as demais. Um homem africano ganhou a fama de rei das abelhas devido à sua capacidade de andar com abelhas em seu corpo sem ser picado. Além da fama que lhe trouxe, ele também ganha dinheiro vendendo mel e ajuda pessoas perturbadas por abelhas a remover os insetos. O rei das abelhas explicou que, para fazer os insetos ficarem sobre ele, ele primeiro coloca a abelha rainha em seu corpo. Com isso, as outras abelhas zumbem em direção a ele e fazem um acampamento em seu corpo ao redor da abelha rainha, uma forma de proteger a rainha. O africano disse que cria abelhas há mais de 30 anos e começou desde a infância. Huan Liangming, da China, adora abelhas. Ele já entrou para a lista dos recordes mundiais no Guinness World Records. Em 2016, o chinês bateu o recorde de cair o queixo enquanto participava do show dos recordes. Huan cobriu todo o seu corpo com aproximadamente 637 mil abelhas, um recorde para o manto mais pesado de abelhas, que pesava assustadores quase 64 quilos. Na internet, o vídeo do recorde acumulou imediatamente mais de 29 milhões de visualizações na época. O compartilhamento do vídeo obteve um verdadeiro burburinho sobre o corpo do homem, todo coberto de abelhas perigosas. Muitas pessoas ficaram perplexas. O desafio de Huan aconteceu do lado de fora de um set de filmagem. Coragem também é do povo que estavam assistindo de perto o homem se cobrir com abelhas. O artista chinês explicou que o desafiante deve manter a calma ao lidar com abelhas. As abelhas morrem quando picam você, então elas geralmente evitam picar, a menos que pensem que você as está ameaçando. Se você perceber que as abelhas estão com um humor instável, você precisa descobrir o motivo rapidamente ou interromper a tentativa de recorde. Mas não para por aí, existe outro doido que tem um recorde maior do que o chinês Huan. O apicultor Gao Binkou, que também é chinês, estabeleceu um novo recorde mundial do Guinness World Records, depois de cobrir seu corpo com mais de 1 milhão de abelhas rastejantes. Foi um peso de 109 quilos sobre o corpo de Gao. Ele foi picado mais de 2.000 vezes e sua temperatura corporal subiu para mais de 60 graus Celsius, mas ele sobreviveu à provação e estabeleceu um novo recorde, quebrando seu recorde anterior que era de mais de 85 quilos de abelhas.
Dezenas de abelhas rainhas foram unidas no corpo de Gal para atrair mais insetos produtores de mel. Gal estava vestindo apenas um short. Ele fumou um cigarro calmamente enquanto milhares de abelhas rastejavam sobre seu corpo para evitar que enxameassem seus lábios. O processo terminou com todo o corpo de Gal coberto com 109 quilos de abelhas. Estima-se que o número de abelhas em Gal naquele momento era aproximadamente equivalente a 1.100.000 abelhas. O chinês não é estranho às abelhas, pois ele é apicultor há mais de 40 anos. Não é apenas homens que fazem essa prática. Existem mulheres que também cobrem o corpo com abelhas. Uma mulher grávida dos Estados Unidos, por nome de Emily, decidiu inovar ainda mais no ensaio fotográfico de gestante. Ela tirou uma série de fotos cercada por mais de 20.000 abelhas sobre seu corpo. As imagens são impressionantes. Emily tem uma paixão especial pelas abelhas. Em 2015, ela e o marido criaram uma organização que trabalha com resgate de abelhas e vende produtos relacionados à sua produção, como mel. Assim, Emily aparece nas fotos interagindo com as abelhas que ela e seu marido resgataram. Ela disse: "As pessoas pensam que coloquei meu bebê em risco, mas as abelhas são delicadas e espero que essas abelhas na minha barriga ajudem as pessoas a ver que elas não são tão assustadoras quanto parecem." Ela ainda contou que a experiência foi absolutamente incrível e ter as abelhas exatamente sobre seu ventre foi uma experiência espiritual. Essa prática de cobrir o corpo com abelhas é chamado de barba de abelha e é um ato que remota ao século XIX. Os artistas colocam uma abelha rainha em seus corpos que atrai milhares de abelhas operárias. O que atrai as abelhas operárias até a rainha é um conjunto de substâncias químicas liberadas por esses insetos, um feromônio responsável por manter a unidade da colmeia e atrair zangões para o acasalamento. Neste ponto, o enxame de abelhas parece absolutamente assustador, mas é o mais dócil de todos, porque está apenas procurando por um novo lar enquanto protege a rainha. Vale lembrar que não é aconselhável a remoção improvisada de enxames de abelhas com fogo, jato de água, inseticidas, entre outros. Deve-se chamar um profissional. Já esse outro rapaz, ao acordar pela manhã, se deparou com um enxame dentro do sofá. Ele não chamou os bombeiros, muito menos um apicultor experiente. O rapaz simplesmente juntou todas as abelhas na sua mão e transferiu para outro lugar. E detalhe, ele fez isso sozinho e sem proteção. E aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que tirar ela de dentro de casa. E eu fiz o seguinte, peguei elas, estão todas aqui na minha mão, tirei ela daqui de perto de casa, né? Aí elas estão todas vindo aqui atrás de mim, vocês podem ver aí elas. Saíram, estão lá, pronto, são içados, não levei nenhuma picada de abelha. O impressionante é que eram as abelhas africanizadas, considerada uma espécie perigosa, pois é agressiva. Mas o homem não se intimidou e retirou-as de sua casa sem proteção. Você preferiria subir um penhasco ou árvore alta para colher mel, cobrir o corpo de abelhas perigosas ou provar do mel alucinógeno? Comente qual dos três você escolheria.